Olá, está começando o Senado Notícias. A comissão mista que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus se reuniu nesta manhã com o coordenador de controle externo do Tribunal de Contas da União. O coordenador discutiu com os parlamentares o relatório enviado pelo Tribunal de Contas ao Congresso, que reúne 16 ações de controle relacionadas ao combate à Covid-19. Ele destacou que houve problemas nos cadastros para pagamento dos diversos benefícios estabelecidos durante a pandemia. Também em relação à área de educação, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Dinheiro Direto na Escola, houve falhas em cadastros, né, decorrente de desatualizações, falhas de verificação da elegibilidade de beneficiários, principalmente para os benefícios aí, emergencial, auxílio, emergencial também. O tribunal também encontrou problemas nas contratações públicas. Deficiência na estratégia de aquisições do Ministério da Saúde. Né? Vocês já viram aí aquela questão que foi apresentada quando o presidente esteve presente, da aquisição, compra de aventais, que depois acabou sendo cancelada. Né? Deficiência na avaliação do preço de mercado. Isso aí foi muito impactante. Os parlamentares questionaram a possibilidade de recuperação dos recursos gastos indevidamente. Pelo que eu sei, o governo federal está procurando a recuperação do que seriam 2.600.000 auxílios emergenciais deferidos irregularmente, ou seja, sem o cumprimento dos requisitos previstos na lei, ou nas leis que regularam o auxílio emergencial. E nós sabemos que é muito difícil, se não quase impossível, obter a devolução desses valores. Foi criado um site pelo Ministério da Cidadania para a devolução de valores do auxílio emergencial e mais de 200.000 pessoas já devolveram. É muito pouco, perto daquilo que foi detectado como pagamento indevido, é algo próximo de 5%, porém, é muito melhor do que tinha antes. Então, talvez essa medida seja interessante para se manter em outros benefícios no futuro. Nós não podemos mais liberar grandes recursos para determinados projetos e só deixar para verificar depois. Eu acho que sempre, como a obra você tem o físico e o financeiro, você vai liberando na medida que a obra vai ficando pronta e vai prestando conta também. Os moradores de Macapá, capital do Amapá, foram às urnas nesse domingo para eleger vereadores e o novo prefeito da cidade. As eleições municipais foram adiadas por causa dos problemas no fornecimento de energia no estado. E a disputa pela prefeitura será decidida no segundo turno. Josiel, do Democratas, teve 29,47% dos votos válidos. Doutor Furlan, do Cidadania, ficou em segundo lugar com 16,03% dos votos. Votos brancos e nulos somaram 7,02% do total. O segundo turno será disputado no dia 20 de dezembro. O Congresso pode votar na próxima semana o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Neste ano, a tramitação foi diferente, sem passar pela Comissão Mista de Orçamento. A proposta que orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano está pendente de aprovação. É a sexta vez consecutiva que o Legislativo deixa a análise do texto para o último trimestre. Foram vários os motivos do atraso desta vez: a pandemia do coronavírus, as eleições municipais e um impasse quanto à escolha do presidente e dos principais relatores da Comissão Mista de Orçamento. Não temos o presidente da comissão, ela não foi ainda composta. Então é uma ansiedade muito grande. Como é que o governo vai trabalhar num ano de pandemia, ainda no ano 2021, traçar cenários de auxílio emergencial ou substituto, né? Recursos para investimentos, precisamos muito, e também os recursos destinados ao microcrédito produtivo solidário, aos recursos para financiamento das micro e pequenas empresas, às microempreendedores individuais e aos trabalhadores informais. É muita coisa. Então, precisamos dessas definições urgentes. Nós temos propostas inadiáveis. Vivemos esse conflito com a LDO, que eu esperava que já tivesse acabado há muito tempo. Orçamento da União que precisa urgentemente ser votado por
legislativo. Não vejo risco de não votar LDO. Historicamente, se vota no final do ano. Você vê no Congresso uma convergência para votar, sim, a LDO dentro desse ano. E votando a LDO e não votando a LOA, segue a regra do duodécimo. Né? E aqui, o que se faz em geral na regra do duodécimo é 1/12 para despesas obrigatórias e 1/18 para discricionárias. E a gente começaria o ano dessa forma. Um acordo no início deste mês entre líderes partidários da Câmara e do Senado definiu que a LDO vai ser analisada direto no plenário do Congresso, sem a necessidade de passar pela CMO. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou a decisão pelo Twitter. Já a votação da lei orçamentária anual deve ficar para o ano que vem, como afirmou o líder do governo no Senado, ao comentar sobre propostas de reestruturação no Poder Executivo. Eu queria pedir a compreensão dos nossos pares para que a gente possa assumir o compromisso. O nosso orçamento só vai ser votado em fevereiro. Nós daremos um tempo agora no mês de dezembro, janeiro, para que essas discussões se aprofundem. Este economista explica que qualquer tipo de auxílio emergencial do governo deve estar previsto no orçamento público. Pelo menos pelos 3 primeiros meses, há uma possibilidade de espaço fiscal se ocorrer alguma retirada de subsídios, principalmente em áreas mais pesadas, como agrícola, mineração ou siderurgia. Para 2021, o próprio FMI já coloca como uma necessidade a manutenção do auxílio emergencial e também de outras políticas fiscais e monetárias de estímulo à economia nacional, pelo menos até a vacinação ficar mais acessível a grande parte da população. O Conselho de Política Monetária do Banco Central realiza nesta semana a última reunião do ano. A expectativa do mercado financeiro é de que a taxa de juros seja mantida nos atuais 2 pontos percentuais, apesar da alta da inflação. Veja os detalhes na nossa coluna de economia. O Boletim Focus desta semana traz mais uma previsão de alta na inflação. É a 17ª semana consecutiva de alta, com uma expectativa de fechar o ano em mais de 4,2%. Enquanto a aposta para o dólar mantém a curva de queda pela 4ª semana seguida, podendo chegar a R$ 5,22. Semana passada, tivemos uma notícia positiva, que foi o aumento da taxa de poupança interna do país, apesar da crise, e uma mais ou menos, que foi o crescimento de 7,7% do PIB no primeiro trimestre. Foi mais ou menos porque o resultado esperado era de quase 9%. O que essa sopa de letrinhas e números nos mostra é que a incerteza é o novo normal. No mercado financeiro, a aposta é que a direção do Banco Central vai manter a taxa de juros nos atuais 2%. Essa aposta tem como base a análise de que a inflação está em alta, mais pela queda de oferta no mercado interno do que pelo excesso de procura. E a oferta caiu por 2 motivos. A desorganização da cadeia produtiva brasileira, por causa da paralisação da atividade durante os primeiros meses da pandemia, e o aumento das exportações, por causa do câmbio do dólar favorável. Na opinião de analistas de mercado com quem conversei hoje, a retomada da produção e a queda do dólar tendem a reequilibrar o mercado interno brasileiro e levar a uma redução da inflação. Essa expectativa de inflação mais baixa para 2021 apareceu no Boletim Focus desta segunda-feira. Gustavo Bertotti, analista da Messa Investimentos, avalia que o mais importante na reunião desta semana do Copom é saber a diretriz que o Banco Central vai indicar para o ano que vem. Ele afirma não ver razão para o aumento de juros durante todo o primeiro semestre de 2021, mas só aposta nessa manutenção até o fim do primeiro trimestre, pois a gangorra política também tem seu peso. Bertotti acredita que a grande decisão governamental agora é a manutenção do auxílio emergencial, que foi o motor para o aumento do PIB no terceiro trimestre. Para ele, o governo terá de encontrar uma fórmula que permita manter o socorro aos mais pobres e, ao mesmo tempo, algum equilíbrio das contas públicas. Bertotti analisa as possibilidades mais visíveis. Para ele,
é a retomada das reformas do Estado, que sinalizam para o equilíbrio do longo prazo, e, no curto prazo, alguma mudança de impostos, que pode ser, inclusive, a implantação do imposto sobre as grandes fortunas, como acabou de fazer a Argentina. Bertotti afirma que o mercado já absorveu essa possibilidade e que ela pode até ser positiva para o país. Aguarda a votação no plenário do Senado o projeto de lei que estende para 2026 a garantia de isenção do IPI para pessoas com deficiência ou autônomos que transportam passageiros ao adquirirem automóveis. Cerca de 12 milhões de brasileiros são portadores de diversas deficiências. Pessoas que, apesar das limitações, têm o mesmo direito de ir e vir. A maioria dos transportes públicos no Brasil já possui assentos preferenciais. Muitos são adaptados para transportar passageiros cadeirantes. Mas quando se trata de veículo próprio, essas pessoas ainda enfrentam dificuldades para adquirirem e para adaptá-los. Atualmente, está em vigor a lei que isenta do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, pessoas com deficiência física na compra de automóveis. A mesma lei também garante a isenção do imposto para autônomos que utilizam os veículos para transporte de passageiros, como os motoristas por aplicativos. No entanto, essa medida vale apenas até o final de 2021. Para estender esse direito até 2026, a senadora Mara Gabrilli apresentou um projeto de lei que aguarda a votação no Senado. A ideia do projeto é prorrogar essa isenção por mais 5 anos, até o final de 2026. E muito importante, porque se o sistema de transporte do Brasil já tivesse acessível, e segundo a nossa legislação já deveria, tudo bem, mas não está. Então a gente precisa sim compensar essas pessoas que não têm um transporte público acessível no país. Jéssica Massali, triatleta da Seleção Brasileira de Triatlo, defende a necessidade de estender a vigência da isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência. Nós, pessoas com deficiência, já vivemos num país com uma logística caótica, onde enfrentamos muitas barreiras arquitetônicas para ir e vir. Então eu apoio que a gente continue com a isenção do imposto para a compra de veículos, para que possamos continuar com a mínima qualidade de vida possível, que é o poder de ir e vir. Já que no nosso país existem muitas pessoas com deficiência que dependem de transportes públicos e muitas vezes não conseguem nem utilizá-los. Então, tirar esse direito que é nosso e que ainda é mínimo é muito injusto. A senadora justifica que as dificuldades e os custos que a pessoa com deficiência tem ao adaptar um veículo pode ser parcialmente compensado pela isenção do IPI. A proposta deixa de valer apenas para deficiência física e abrange pessoas com quaisquer tipos de deficiência. Isso permite a inclusão dessas pessoas num conjunto de atividades. Para a pessoa com deficiência, ainda existe a necessidade de adaptação dos veículos, mas acontece também de uma pessoa cega, por exemplo, que tem que se dirigir para vários locais e a família pode adquirir o veículo para essa finalidade. Ou, ao mesmo tempo, uma família que tenha filho ou filha com espectro autista ou deficiência intelectual e que pode adquirir também com essa isenção de impostos. No ano que vem, a Anatel deve realizar o leilão para as novas frequências 5G de telefonia móvel. Em uma série de 5 reportagens que começa hoje, o Senado Notícias mostra o que é o 5G, por que ele é tão melhor que o atual 4G e em que pode mudar a sua vida e o futuro do Brasil. O 5G vem por aí. Deve chegar até você, que mora nas maiores cidades do país, já no final do ano que vem, se não houver novo atraso do leilão de frequências que está sendo preparado pela Anatel, a agência reguladora das telecomunicações. Mas afinal, o que é esse tal de 5G? É muito melhor mesmo que o 4G que eu uso atualmente aqui no meu celular?
Uma tecnologia que é capaz de estar presente em praticamente todos os processos de produção. As redes 5G possibilitam a conexão de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é bem mais do que os atuais 100 mil dispositivos possibilitados pelas redes 4G. A gente fala, inclusive, que o 5G é tão importante como foi a invenção da energia elétrica. Eu acho que vai ser uma transformação bastante grande em relação ao que a gente tem atualmente, né? Então, quando a gente fala com 5G, a gente tem uma confiabilidade que os dados que são transmitidos, ele tem uma segurança de que 99,99999% das vezes, esses dados vão chegar ao seu destino, o que a gente não tinha antes. É muito mais do que uma simples evolução das tecnologias anteriores, como explica o físico Paulo Rogério Foina, pós-doutor em engenharia de sistemas. É realmente uma revolução. A 4G é uma evolução da 3G, é a 3G mais rápida. A 5G não, ela incorpora fatores tecnológicos totalmente revolucionários em relação à 4G, que permite não só alta velocidade, 10 a 20 vezes mais rápido que uma 4G, maior velocidade leva a maior capacidade de trânsito de dados, tanto para upload como para download, para quem baixa filmes, jogos, etc. Isso é importante, maior capacidade e principalmente menor latência. Latência é o tempo que uma informação demora para transitar em toda a rede e chegar aonde tem que chegar. O 5G é então uma mudança drástica e para muito melhor. Tudo que você faz hoje com seu smartphone ou tablet, você vai fazer com mais qualidade e mais velocidade. Se você lembrar do início da conexão no seu celular, para agora você entende o quanto que o 5G ele é mais importante. A diferença é gritante. É um pouco a experiência que você tem AM, FM e CD, né? Aquela experiência que você tem de maior quantidade de informação, melhor a qualidade de música. Imagina a sua televisão, imagina a sua geladeira, imagina o seu armário, imagina suas câmeras, todos esses dispositivos conectados numa rede mundial e trocando informação com fabricantes, trocando informação com as centrais de gerência, enfim, utilizando toda essa infraestrutura para te dar algum tipo de serviço. Marcos Ferrari é o presidente do sindicato que reúne as maiores operadoras de telecomunicações do Brasil. Para ele, 5G é sinônimo de transformação. Vai mudar a maneira de produzir, vai mudar a maneira das pessoas se relacionarem. Não é apenas uma velocidade mais rápida, claro que é isso, mas é muito mais, porque vai permitir, talvez, chegarmos de fato naquele cenário futurista que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, estamos falando de rebanho conectado, de lavoura conectada, estamos falando de cidades inteligentes, né, de internet das coisas, as coisas falando uma com a outra, sem intervenção humana. Então, de fato, vai ser uma grande revolução nesse século. É uma conectividade que vai dar suporte a novos modelos de negócio, a novos use cases para a população e para a atividade industrial também, né? É muito importante na indústria 4.0. O 5G é a conectividade que vai dar suporte ao que essas chamadas cidades inteligentes, a internet das coisas, de uma forma muito mais eficiente. Deu para se convencer que o 5G vai mexer muito com a sua vida? Vai sim. Vai mexer com a sua vida, vai mexer com a minha vida, vai mexer com a vida de todo mundo, em todo mundo. Vai mexer até com os aparelhos que você usa todo dia, as coisas da sua vida. Amanhã nós trazemos a segunda reportagem dessa série sobre o 5G. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.